Opa, meu nome é Gustavo Coutinho, da turma 2001, e hoje eu vou falar sobre a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos ocorreu foi no final do século XIX, no sertão da Bahia. Nessa época, o governo atual era uma república, né? E estava tendo uma crise generalizada na época, que tinha ocorrido, né, já o fim da escravidão, aí os engenhos estavam em decadência e tal, então estava tendo uma crise muito grande e também uma seca, que ocasionou muitas mortes. Nesse tempo de crise e tal, apareceu um viajante, né, um nômade, que ele era o Antônio Conselheiro, mas o nome de verdade dele era Antônio Maciel. Tudo que podia ter acontecido de errado na vida do Antônio aconteceu. Ele era professor, né? Ele foi demitido, depois ele tentou ser um vendedor ambulante, não deu certo, e a esposa dele também, a mulher dele, abandonou ele. E após tudo isso, né, que aconteceu com ele, ele se tornou uma forma de cangaceiro mítico, né? Místico, um nômade assim. E ele saía pregando aí sobre Deus, falando que o mundo ia acabar e tal. E com isso ele conseguiu muitos seguidores, né? Aí, durante essas suas caminhadas aí que ele fazia, né, ele encontrou uma fazenda abandonada chamada Monte Belo, que depois passou a ser chamada de Canudos, né? Nesse espaço foi criada uma forma de utopia evangélica. E tinha cerca de 5.200 casas, moravam umas 20 mil pessoas, era um lugar, estava crescendo, era um lugar bem grande. E nessa utopia evangélica aí, eles plantavam, né? Tipo, meio que as roças eram coletivas. Eles plantavam milho, plantavam mandioca, feijão e eles criavam cabra. E com a criação de cabras, eles conseguiram se tornar autossustentáveis, usando couro, a carne, o queijo, o leite. E tava, tipo assim, deu tanto certo a criação de cabra deles que eles já chegaram a exportar o couro da cabra para os Estados Unidos. E essa utopia evangélica era meio que uma sombra do Brasil, né? Meio que um Brasil alternativo. Que aí eles começaram a crescer e com a exportação deles e tal, eles conseguiram se tornar autossustentáveis e sobreviver sem precisar da República Brasileira. Porém, lá pro fim de 1895, o conselheiro tinha comprado uma grande partilha de madeira para construir uma igreja, ainda maior do que já havia no Arraial, né? Que era essa utopia evangélica aí. E ele pagou a madeira, só que a madeira não foi entregue, ele comprou em Juazeiro, né? Comprou de Juazeiro. Aí ele comprou de Juazeiro e tal, ele já tinha uma certa rixa com esse vendedor de madeiras e ele não entregou a madeira. Aí ele falou, né? Ele juntou, uma, po- juntou as pessoas da população dele para ir buscar essa madeira para ele conseguir construir a igreja. A elite de Juazeiro, o presidente, os políticos, chefe da polícia e tal, começaram a chamar ele de fanático, dizendo que eles iriam buscar a madeira com a força, né, armada. Aí a população lá de Juazeiro, né, os governantes fizeram uma força armada de 100 homens para defender os 300 sertanejos que saíram de Canudos para ir buscar madeira. Nessa luta, eles perderam, né, praticamente, porque metade dos sertanejos morreram e eles conseguiram matar apenas 10 soldados. Porém, eles, tipo, foi meio que uma afronta, assim, né, de exército. Aí a República meio que quis começar a cobrar imposto e tal, e eles não aceitaram isso, até porque a República não ajudava eles em nada e tal. Aí a República começou a vê-los como um problema. Então a República Brasileira tentou atacar eles, porém, eles não conseguiram, né? Tentou atacar eles e tal, e eles se defenderam e conseguiram proteger sua terra. Depois eles tentaram novamente com o exército do Major Fibrônio, com 583 soldados. E novamente, né, como eles conheciam o território e tal, eles não conseguiram dizimar a população lá de Canudos. Porém, na terceira vez, o presidente Prudente de Moraes, ele chamou, né, o Moreira César, que era o político não, que era um militar também, ele era do Rio de Janeiro. Aí ele saiu do Rio de Janeiro, foi pra Bahia com 1.500 homens. E dessa vez ele foi, tipo assim, com a certeza pra matar realmente todo mundo de Canudos lá e dizimar essa população. E nisso o repórter foi com ele e chegando lá o repórter viu que na verdade não era isso, eles tipo, não estavam errados. Era apenas um Brasil, né, de pessoas pobres e miseráveis que deixaram de ser pobres e miseráveis, eles conseguiram de alguma forma melhorar a vida, né, sair da miséria e a República não aceitou isso, porque eles não pagavam impostos e tal, e conseguiam viver bem sem a República. E como eles não aceitaram isso, o presidente foi lá e mandou esse militar, né, que era o Moreira de César, e com esses 1.500 homens eles trucidaram, né, eles realmente aniquilaram toda a população de Canudos. E essa foi a Guerra dos Canudos, né, que foi mais um massacre, porque simplesmente a República não aceitava eles conseguirem viver bem sem pagar impostos para a República.